Boa noite, amigos. Tudo bom? Vamos pacientemente esperar que comece a juntar pessoas aí. Comecem a aparecer algumas pessoas para acompanhar esta live. Que eu estou antecipando um pouco. Estou antecipando um pouco essa live porque eu vi que logo mais o professor Olavo de Carvalho e o cineasta Josias Teófilo começarão, creio eu, que um hangout entre os dois. E para evitar que porventura haja alguma proximidade de horários, eu estou antecipando a minha. A minha, na verdade, é bastante simples. Não vai ser algo que tenha uma pretensão teórica. O que eu vou fazer aqui é simplesmente apresentar os horrores do pensamento marxista pela própria voz dos marxistas e por suas próprias palavras, em citações, em numerosas citações. Ok, vocês veem que eu estou cercado de livros aqui ao meu lado, né? Tenho livros aqui eu tenho Capital em português, aqui eu tenho Capital em alemão. Aqui eu tenho um volume de artigos jornalísticos de Marx e Engels em alemão. Aqui eu tenho uma coletânea que foi feita de várias declarações de Marx e Engels. Tenho um livro aqui sobre Mao Tse Tung. Um estudo sobre Marx de Raymond Aron. O estudo sobre o marxismo de Leszek Kolakowski. Que mais? Bom, tem uma porção de coisas. Claro, quando a gente fala, a gente sempre deve procurar olhar para a câmera, mas como eu vou estar lendo várias anotações que eu fiz, eu vou ter que baixar a vista de vez em quando. Vocês me perdoem isso, mas no caso em particular dessa live de hoje, eu vou ter que ler um bocado de coisas que em geral eu tenho em inglês, mas como eu tenho fluência em inglês, eu vou ser capaz de traduzir ao corrente com facilidade. Ok? Bom, andaram dizendo por aí que eu falsifico citações porcaria nenhuma. Tem um livro Marx aqui em alemão, tem um Marx aqui em inglês, tem um Marx aqui em português, tem um Marx aqui em alemão. Então fique claro que eu não falsifico citação porcaria nenhuma. Que tudo que eu recolhi eu posso dar a fonte. Ok? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é de que Marx e Engels, embora certamente o professor esquerdista não vá dizer isso, bondade sua, Paulo, obrigado. Embora o professor esquerdista não vá dizer isso, Marx e Engels foram dois rematados racistas. Entre outras coisas que eu vou ler para vocês durante o tempo que durar essa live. Mas vamos prosseguir. Sobre a questão do racismo. Na edição de 1867 do Capital, volume 1, parte 5, capítulo 16, o nosso amiguinho Karl Marx disse o seguinte: a produtividade do trabalho é restringida por condições físicas. Todas essas são dependentes da constituição do próprio homem, da raça, etc. e da natureza em volta. Raça. Ou seja, Marx acreditava que a produtividade de uma pessoa depende, entre outras coisas, de fatores raciais. Outra de Marx, Capital, volume 3, capítulo 47. Aqui se apresenta a possibilidade
de que para um desenvolvimento econômico ocorrer, depende de condições favoráveis, tais como características raciais inatas. O desenvolvimento econômico dependendo de características. Houve uma queda aí rápida, espero que já tenha voltado. Então vejam bem, apresenta-se aqui a possibilidade de o desenvolvimento econômico ser dependente de circunstâncias favoráveis, tais como características raciais inatas. Marx, Capital, volume 3, capítulo 47. Engels, mais adiante, mostrando seu racismo absolutamente rastaquera, diz o seguinte, que ele fala da dificuldade que algumas raças teriam para aprender matemática. Isso está nas chamadas Notas ao Anti-Düring, que é um livro famoso que Engels escreveu, na edição de Moscou, de 1977, páginas 443 a 444. Eu tomei nota de tudo isso. Se, por exemplo, entre nós, os axiomas matemáticos parecem autoevidentes, isso se deve exclusivamente à herança acumulada. Seria muito difícil ensiná-los, os axiomas matemáticos, através de uma prova, a um bosquímano africano ou a um negro australiano. Ou seja, está dizendo que uma criança europeia consegue aprender facilmente os axiomas, digamos, da matemática ou da aritmética, mas que um negro africano ou um negro australiano não consegue, o que evidentemente é uma posição racista. Lucas, Engels disse que os africanos e que os... Em resposta à sua pergunta, Engels disse que os africanos e os australianos, as crianças africanas e australianas são incapazes de aprender matemática. Basicamente é o que ele está dizendo aqui. O que seria muito difícil que aprendessem matemática. Tem uma aqui horrorosa, de Engels também, em Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Veja só, ele diz o seguinte: a abundância de carne e leite na dieta dos arianos e dos semitas, e particularmente os efeitos benéficos desses alimentos no desenvolvimento das crianças, podem talvez explicar o superior desenvolvimento dessas duas raças. Mais uma vez o conceito racial. Não vou embora não, que vai ficar muito pior, viu? Não, vai ficar muito pior isso aqui para os marxistas. Não vão embora, que isso aqui é só o começo. Vem coisa muito mais quente por aí. Coisa muito mais pesada e mais quente. Ok. Nós vemos o desenvolvimento econômico como aquilo que, em última análise, determina o desenvolvimento histórico. Mas a raça é um fator econômico. Engels. Agora vamos falar de genocídio. Genocídio. Extermínio de povos inteiros. Num artigo chamado A Luta Húngara, Der Magyarische Kampf, que está na Neue Rheinische Zeitung, eu tenho aqui. Se quiser eu leio em alemão, só para chatear. Se quiser eu leio em alemão. Engels, e tudo que Engels escrevia, Marx aprovava. Engels diz que a guerra geral que surgirá esmagará os eslavos e fará desaparecer esses povos medíocres completamente. E ele prossegue: a próxima guerra mundial resultará no desaparecimento da face da terra, não apenas de classes e dinastias reacionárias,
mas também de povos reacionários inteiros. Satanista pode ser para outro dia, Lucas. Eu estou sem um livrinho aqui agora, não preparei. Mas tem suspeita assim de que Marx era satanista. Pronto, aí teve um malandro aí que disse que eu inventei esse negócio. Que eu inventei essa citação. Vou ler em alemão, só para chatear. Der allgemeine Krieg, der dann ausbricht, wird diesen Marx, em alemão. Der allgemeine Krieg, der dann ausbricht, wird diesen slawischen Sonderbund zersprengen und alle diese kleinen, stierköpfigen Nationen bis auf ihren Namen vernichten. Em alemão, stierköpfigen significa com cabeça de boi. O termo literal é esse. Ou seja, bem racista mesmo, né? E ele prossegue: Der nächste Weltkrieg wird nicht nur reaktionäre Klassen und Dynastien, wird auch ganze reaktionäre Völker von Erdboden verschwinden machen, und das ist auch ein Fortschritt. A próxima guerra mundial fará desaparecer não apenas classes e dinastias reacionárias, ela fará com que sumam da face da terra povos reacionários inteiros, e isso é progresso. Engels tem aqui em alemão, volume 6 de do que? O nome da coleção é Karl Marx Friedrich Engels Werke Band 6. Karl Marx Friedrich Engels Obras, volume 6. Isso aqui é basicamente o volume 6, são os artigos de Marx e Engels para a Gazeta Renana no ano de fim de 1848, começo de 1849. Mas eu aos poucos estou colecionando essas gracinhas. Ok. Outro artigo de Engels, também com a aprovação de Marx, fala igualmente do extermínio. Porque nosso amiguinho Engels diz o seguinte: como teve um chato que disse que eu inventei isso, eu vou ler em alemão para você, seu vagabundo. Porque teve um vagabundo aí no Facebook que disse que eu falsificava citações de Marx. Uma pinóia que eu falsifico. Vou ler em alemão. Página 286, volume 6 de Marx Engels Werke, da editora Dietz Verlag. Ok? Auf die sentimentalen Bruderschaftsphasen, die uns hier im Namen der konterrevolutionärsten Nationen Europas dargeboten werden, antworten wir, dass der Russenhass die erste revolutionäre Leidenschaft bei den Deutschen war und noch ist, und dass wir in Gemeinschaft mit Polen und Magyaren nur durch den entschiedensten Terrorismus gegen diese slawischen Völker die Revolution sicherstellen können. Aos slogans sentimentais de fraternidade que nos são oferecidos no nome das nações mais contra-revolucionárias da Europa, nós devemos responder que o ódio aos russos foi a primeira paixão revolucionária dos alemães e continua sendo. E que desde a Revolução, o ódio aos tchecos e aos croatas se juntou a este ódio aos russos. E que nós, numa aliança com os poloneses e os húngaros, apenas por meio do terror mais decidido contra esses povos eslavos, podemos salvaguardar a revolução. Ou seja, está defendendo o terrorismo, mas vai ficar pior, Porque no fim desse artigo, página 286, volume 6, Marx Engels Werke, da editora Dietz Verlag. Tem aqui em alemão, estou lendo em alemão e depois traduzo. Porque teve um vagabundo no Facebook um dia desse que disse que eu falsifico coisa nenhuma. Aí Engels conclui: Dann Kampf, unerbittlichen Kampf auf Leben und Tod mit dem revolutionsverräterischen Slawentum, Vernichtungskampf und rücksichtslosen
Terrorismus nicht im Interesse Deutschlands, sondern im Interesse der Revolution. Então ele diz assim, a luta que ele defende, a luta impiedosa de vida e morte contra os eslavos traidores da Revolução, uma luta de extermínio e o terrorismo implacável, não no interesse da Alemanha, mas no interesse da Revolução. Defendia um genocídio também. Querem mais? Eu tenho uma tulha. Eu tenho uma tulha. Obrigado, amigo. Eu tenho uma tulha de outras citações violentas, racistas, etc, etc, etc. Prosseguindo. Eles eram tão racistas que até outros povos germânicos eles tratavam com desprezo. Então, por exemplo, Engels diz num artigo chamado O Armistício Dinamarquês Prussiano, Nova Gazeta Renana, isso não está no volume 6 não, isso está no volume 5, que eu ainda vou encomendar, mas eu tenho aqui a referência. Bom, daqui ele está citando em inglês, mas eu tenho isso eu vou achar em alemão também. O Armistício Dinamarquês Prussiano, artigo da Nova Gazeta Renana, Neue Rheinische Zeitung, de 10 de setembro de 1848. Ele diz o seguinte: a natureza dos escandinavos é o entusiasmo pelo brutal, pelo sórdido, pela pirataria. As características nacionais dos velhos nórdicos, para aquele tipo de vida entranhada que é incapaz de se expressar em ideias exuberantes e sentimentos em palavras, mas só pode se expressar em atos, a saber, em atos de rudeza contra as mulheres, bebedeira interminável e desvairio alucinado, alternando-se com a sentimentalidade chorosa. Aqui Engels está dizendo que os escandinavos, um povo germânico também, diga-se passagem, um povo que seria considerado, do ponto de vista deles, um povo ariano, mas está esculhambando os escandinavos como sendo uma raça, digamos assim, por natureza brutal, sórdida, voltada à pirataria, etc, etc, etc. Ok. Em seguida, ele diz que em outro artigo, Condição da Classe Trabalhadora na Alemanha, um livro famoso de Engels, inclusive, acerca dos irlandeses, ele diz que o irlandês, pela sua crueza, que o coloca apenas acima, um pouco acima do selvagem, e por seu desprezo por todos os desfrutes humanos, que ele é incapaz de desfrutar por sua própria rudeza, sua sujeira e pobreza, todos eles, os irlandeses, favorecem a bebedeira. A pressão da raça fez muito para reduzir os salários e piorar a condição da classe trabalhadora. Engels aqui está dizendo que a classe trabalhadora irlandesa, que era, obviamente, naquela época, digamos assim, subjugada à Inglaterra como potência central, que a classe trabalhadora irlandesa era racialmente inferior aos ingleses. Será que eles falaram? Bom, na verdade é porque não dá para ler tudo, mas eles falaram mal dos eslavos, como já vimos, falam mal dos bretões, falam mal de outros povos germânicos, falam mal de espanhóis e por aí vai. Nós vamos citar mais algumas coisas.
Parece que a história teve que fazer com que os chineses ficassem bêbados antes que eles pudessem se acordar de sua estupidez hereditária. Estupidez hereditária dos chineses. Quem disse isso foi Marx, num artigo chamado A Revolução na China e na Europa, de 20 de maio de 1853. E ele tem outras passagens em que eles falam Marx e Engels não foram os únicos, a eugenia... Sim, é verdade, tem... Bom, isso seria uma outra coisa a ser tratada, Roberto. A sociedade indiana não tem nenhuma história. A questão, portanto, não é se os ingleses tinham direito de conquistar a Índia, mas se deveríamos preferir que a Índia fosse conquistada pelos turcos, pelos persas ou pelos russos. E aí Marx prossegue dizendo que é muito melhor que tenha sido conquistada pelos ingleses. Depois ele tem argumentos racistas contra os naturais do Schleswig-Holstein, que é numa região próxima da Alemanha, no sul da Dinamarca. Ele diz em seguida que a conquista da Argélia pelos franceses Engels diz, a conquista da Argélia pelos franceses foi um fato importante e afortunado para o progresso da civilização. Veja, a questão do colonialismo é complexa. Você poderia dizer que o colonialismo teve aspectos negativos, positivos, etc. Mas o ponto é o seguinte: a esquerda gosta de apresentar o marxismo como estando relacionado com a libertação dos povos. A libertação dos povos contra as potências centrais, coloniais e por aí vai. E grande parte dos regimes marxistas, neste século XX passado, e talvez até mesmo ainda no século XXI, se insurgiram contra as potências centrais, as potências metropolitanas, numa luta nacionalista em que eles se apresentavam como perfeitamente capazes de roubar o poder das metrópoles, governar em causa própria, enfim. Era uma luta de libertação nacional, em que a ideia de que o país colonizado fosse de alguma maneira inferior ao colonizador estava completamente fora de questão. Os chineses só ficaram espertos com Mao? Parece que sim, porque Marx achava que eles eram estúpidos. E Mao deve ter fingido que não leu essa passagem. Teve um rapaz aí que perguntou. Ok. Sobre a América e o México. Na América, testemunhamos a conquista do México e nos alegramos com ela. Também é um grande avanço quando um país é, pela força, levado a se inserir no processo histórico. É no interesse do próprio desenvolvimento do México que ele no futuro fique sob a tutelagem dos Estados Unidos. Quem está dizendo isso não é Trump não, viu? Não é Trump não, mostrando preconceito contra os mexicanos, não é Trump não, é Marx. E ele diz, a evolução de toda a América se beneficiará do fato de que os Estados Unidos estão agora em posse da Califórnia, vizinha ao Pacífico. E depois ele diz o seguinte, seria porventura uma coisa ruim que a esplêndida Califórnia tenha sido roubada daqueles mexicanos preguiçosos? Isso quem disse foi Marx. Perdão, essa aqui foi de Engels, num artigo que eu já mencionei, o artigo Pan-Eslavismo Democrático. Seria porventura desafortunado que a esplêndida Califórnia tenha sido roubada daqueles mexicanos preguiçosos que não eram capazes de fazer nada com ela? A independência de uns poucos californianos espanhóis e texanos pode sofrer um pouco com isto.
Mas que importância tem isso comparado com fatos de significação histórica? Num livro chamado Miséria da Filosofia, Marx diz que não se deve acabar com a escravidão na América, porque se você tirar a escravidão da América, cairá por terra todo o desenvolvimento dos Estados Unidos. Está lá, um dos livros mais famosos de Marx, A Miséria da Filosofia. Está lá. Marx defendendo explicitamente a escravidão negra nos Estados Unidos. Porque o socialismo tinha essa coisa, eles achavam que certos processos capitalistas tinham que chegar à exaustão para que o capitalismo, se exaurindo completamente, pudesse dar vez ao socialismo, ainda que esses processos fossem os mais brutais possíveis, como no caso da escravidão. Eu acho essa tese de Marx meio idiota, até do ponto de vista econômico, de que forma a escravidão possa ser economicamente progressiva, me parece uma coisa meio besta, mas eu não vou entrar nisso aqui não. Essa é chocante, um artigo chamado Imigração Forçada, março de 1853. A sociedade está passando por uma revolução silenciosa, a qual devemos nos submeter. As classes e raças fracas demais para lidar com as novas condições de vida devem desaparecer. Marx. Karl Marx. Não é ninguém da Ku Klux Klan, não é Adolf Hitler, não é Pol Pot. Bom, Pol Pot é comunista também. Não é Adolf Hitler, não é Ku Klux Klan, não é algum racista na África do Sul. Quem disse isso foi Marx. Ok? Sobre os judeus, qual é a base do judaísmo? A necessidade prática, o interesse pessoal. Qual é a religião dos judeus? Isso é Marx dizendo, no artigo chamado Sobre a Questão Judaica. Foi um dos artigos com os quais ele começou a carreira. Uma das primeiras coisas que Marx escreveu como intelectual público. Qual é a religião mundana do judeu? O trabalho de mascate. Qual é o seu Deus mundano? O dinheiro. Marx. Marx. Antissemita, embora ele fosse judeu também. De uma família que acabou abandonando a religião, mas a herança dele era judaica. Ok, prossigamos. Sobre os negros. Ah, sim, achei aquela citação. Sem a escravidão, a América do Norte, os Estados Unidos, a nação mais progressiva do mundo, se transformaria num país patriarcal. Se você simplesmente tirar a América do Norte do mapa, você vai ter anarquia e o completo declínio do comércio e da civilização moderna. Ele achava que era importante manter a escravidão nos Estados Unidos. Um caso de racismo particularizado a um famoso rival socialista de Marx e Engels chamado Lassalle. Isso está numa carta que Marx escreveu para Engels. Uma carta de 30 de julho de 1862, que é reimpressa em vários lugares. Na edição inglesa dos trabalhos completos está no volume 40. Acho que é isso. Bom. Agora é completamente claro para mim, como se mostra pela sua forma cranial, a forma do seu crânio, dele, Lassalle, e o seu cabelo de carapinha, cabelo pichain, como a gente diz às vezes, que ele, Lassalle, descende dos negros que se juntaram ao êxodo de Moisés do Egito. Supondo que sua mãe ou avó, pelo lado paterno, não tenha se
misturado com um crioulo, um termo pejorativo. Isso aqui foi escrito originalmente em inglês, na época em que Marx já estava vivendo na Inglaterra há muitos e muitos anos. E ele, nessa época, normalmente já escrevia diretamente em inglês. Pelo menos cartas pessoais e coisas menos, digamos assim, pretensiosas intelectualmente. E ele prossegue. Agora, essa união de judaísmo e germanismo com um substrato negro básico deve produzir um tipo bastante peculiar. Marx, racista. Ok. Sobre um certo Lafargue, Paul Lafargue, que era um dos genros de Karl Marx. Marx escreveu o seguinte, e era genro dele, veja que filho da mãe, sobre Lafargue, Cartas de Karl Marx, 1979, página 399, de 11 de novembro de 1882, editado por Saul K. Padover. Lafargue tem o estigma usual do negro, ou da tribo negra. Nenhum senso de vergonha. O que eu quero dizer com isso é que ele não tem nenhuma modéstia quanto a se fazer ridículo. E Engels não deixou por menos. Engels, a respeito de Lafargue, que tinha uma tez um tanto escura, ou pelo menos escura para os padrões arianos de Marx e Engels, Lafargue havia sido eleito para um dos conselhos municipais de Paris, num distrito que ficava próximo, coincidentemente, do zoológico de Paris. E Engels fez essa gracinha numa carta para a mulher de Lafargue, Laura, que foi a segunda filha de Marx. Engels disse a Laura, disse a própria mulher de Lafargue, Paul Lafargue, o candidato do Jardin des Plantes e dos animais, e ele prosseguiu. Estando ele, em sua qualidade como crioulo, apenas um grau... estando ele na sua qualidade de crioulo, um grau mais próximo do resto do reino animal do que nós outros, ele certamente é o representante mais adequado para aquele distrito. O distrito que ficava perto do jardim zoológico, que obviamente tinha macacos e animais semelhantes. Então, meus amigos, vejam. Genocídio, racismo, os preconceitos mais variados. E, naturalmente, nada disso se esgotou com Marx e Engels, mas, ao contrário, prosseguiu em toda a tradição marxista derivada subsequentemente. Essa brutalidade. Ok? Querem ver algumas coisas? Lenin, por sua vez, disse o seguinte: precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não forem comunistas. Vladimir Ilyich Lenin. Querem outra de Lenin? Numa carta de agosto de 1918, ele escreveu: camaradas, a insurreição de 5 distritos de kulaks deve ser esmagada impiedosamente. Os interesses de toda a revolução exigem isto, porque a última batalha decisiva com os kulaks, que eram os camponeses que eles consideravam ricos, agora está acontecendo em toda parte. Devemos estabelecer um exemplo. E aí ele dá essa ordem simplesmente brutal. Essa é a famosa ordem para enforcar, de Lenin, que foi descoberta nos arquivos de Moscou nos anos 90. Enforque. Enforque e faça com que o enforcamento seja visível para todas as pessoas, não menos do que 100 senhores de terras conhecidos, homens ricos, sanguessugas. 2. Publique os nomes deles. 3. Tome todo o seu grão. 4.
faça reféns de acordo com o telegrama de ontem, o telegrama enviado anteriormente. Faça de uma tal maneira que em um raio de centenas de quilômetros todas as pessoas possam ver, tremer, saber e gritar: eles estão estrangulando, eles vão estrangular até a morte. Telegrafe indicando o recebimento e a implementação do seu Lenin. Stalin disse: nenhum homem, nenhum problema. Ou seja, quando se liquida o homem, acaba o problema. Os livros em inglês costumam dizer no man, no problem. Foi uma frase famosíssima de Stalin, mostrando o seu cinismo. Perdão, de Stalin, sim. Mostrando o seu cinismo quanto a matar pessoas com a maior facilidade. E devemos concluir com mais algumas citações representativas. Só mais algumas. Mao Tse Tung: o comunismo não é amor. O comunismo não é amor. É o martelo com que esmagamos nossos inimigos. Mao Tse Tung. Outra: o ódio intransigente ao inimigo que impulsiona o revolucionário para além das limitações naturais do ser humano e o converte em uma efetiva, seletiva e fria máquina de matar. Nossos soldados têm de ser assim. Che Guevara: até agora os camponeses não foram mobilizados, mas, através do terrorismo e da intimidação, nós os conquistaremos. Che Guevara. Vamos mais de Che Guevara? Che Guevara foi o sujeito que deu um tiro na cabeça de um sujeito que ele havia preso, que ele havia prendido pessoalmente, e depois escreveu um comentário se gabando de ter resolvido o problema daquele sujeito, resolvido o problema com um tiro na cabeça, que atravessou o crânio do sujeito atingido. Isso aí se encontra facilmente na internet e está nas próprias confissões de Che Guevara. Che Guevara se gaba de ter estourado o crânio de um sujeito que estava preso e depois de ter roubado os seus pertences. Tão bonitinho Che Guevara, tão bonitinho Che Guevara. Che Guevara, eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu acho, cadê? Espera aí. O verdadeiro Che Guevara, de um cubano chamado Humberto Fontova. Esse livro mostra o rato psicopata, animal que de fato era. Che Guevara escreveu em algum lugar que... Bom, ele escreveu muitas coisas. Ele escreveu que gostaria de lançar bombas atômicas em Nova York. Ele escreveu... Bom, ele disse nas Nações Unidas: fuzilamos e continuaremos fuzilando. Não é? E ele disse, vejam que coisa chocante, que se ele visse o próprio Jesus Cristo diante dele, ele esmagaria Jesus Cristo como um verme. Che Guevara. Che Guevara disse que esmagaria Jesus Cristo como um verme. E esses vagabundos da teologia da libertação, como seu Frei Beto, seu Leonardo Boff, toda essa escória dos infernos, fica elogiando um assassino desses, um sujeito que não teve qualquer respeito pela religião católica, qualquer apreço pela religião católica, fica esculhambando. Como é que pode um sujeito ser católico e comunista ao mesmo tempo? Se, aliás, historicamente, os comunistas mataram milhares e milhares, ou mesmo centenas de milhares de padres e de freiras, e no México fizeram isso, na Revolução Mexicana, fizeram isso na Guerra Civil Espanhola, fizeram em todos os países comunistas, praticamente, fizeram, enfim, verdadeiros morticínios seja de padres católicos, seja de pastores protestantes, como o caso do Wurmbrandt, que alguém mencionou aí, porque escreveu um livro em que ele argumenta que Marx era um satanista. E são argumentos bastante fortes, diga-se de passagem. Mataram padres ortodoxos na Rússia. Na Rússia, a KGB
ao menos no período soviético, não sei como é hoje, mas no período soviético a Rússia, a KGB dominava completamente a Igreja Ortodoxa, porque eles já haviam matado um bocado de gente. Os que sobraram eles dominavam, eles controlavam, eles manietaram a Igreja Ortodoxa em serviço do regime comunista. Então o comunismo só bateu na cabeça dos religiosos. Aí você tem religiosos da CNBB defendendo aquela porcaria. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Não dá, não faz sentido, é uma loucura. É simplesmente uma loucura. E seu Frei Beto, quando morreu aí um jornalista de esquerda, Márcio Moreira Alves, se não me engano, não me lembro agora. Desculpa, não me lembro o contexto, mas numa ocasião religiosa aí, Frei Beto fez uma homenagem ao grande Karl Marx, libertador dos povos, não sei o que, papapá, papapá. Um sujeito que odiava a religião, que dizia que a religião é o ópio do povo, que só serve para oprimir o ser humano, etc, 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 etc. Aliás, caso não saibam, vou terminar com isso. Caso não saibam, será a última parte aqui. Caso não saibam, um decreto do Papa Pio XII, chamado Contra Comunismo, escrito em latim, deixa claro, de uma forma absolutamente cristalina, que você não pode votar num partido comunista e ser cristão, em particular em ser católico. O ato de votar, apoiar, sustentar, prover de qualquer tipo de apoio que seja, partidos declaradamente comunistas ou veladamente comunistas, é razão para excomunhão imediata da Igreja Católica. E mesmo, digamos, o Papa João XXIII, que comparativamente falando foi um Papa mais à esquerda, João XXIII jamais revogou esse decreto, nenhum Papa jamais revogou esse decreto, ele continua em plena vigência. Então, depois de ter falado do racismo de Marx e Engels, de sua exortação ao genocídio, de ter lido todas essas citações pavorosas e comunistas ao longo da história, etc., passei a tratar da questão da relação do socialismo com o cristianismo, que eles sempre tentaram destruir, e concluo notando que é um contrassenso, um absurdo atroz, um sujeito querer ser cristão, em particular católico, e comunista ao mesmo tempo. E mais do que um absurdo, é algo proibido pela própria religião. Oficialmente a Igreja Católica proíbe qualquer tipo de voto, apoio, etc, 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 a partidos comunistas ou a simpatizantes comunistas. Quem faz isso está excomungado, como se diz em latim, excomungado lata sententia. O sujeito está excomungado automaticamente. Não precisa nem o Papa ir lá escrever um papel dizendo fulano de tal está excomungado porque votou no Partido Comunista. Ele está excomungado pelo próprio ato de votar imediatamente, sem necessidade que a coisa seja formalizada. Bom, hoje não foi uma apresentação que eu tenha tratado de nada teórico, digamos assim, de nada que envolvesse uma elaboração conceitual ou coisa do gênero, mas eu tratei apenas de questões práticas dos horrores marxistas, tais como revelados em suas próprias palavras. Qual é a melhor maneira de mostrar a sujeira, a roupa suja do inimigo? É você usar as próprias palavras deles. Então procurem pesquisar, procurem saber o que esse pessoal diz. A melhor maneira de subjugar, humilhar, expor publicamente esse pessoal de esquerda radical, já não falo da esquerda moderada, que às vezes são civilizados e tal, mas a esquerda radical, a melhor maneira de os expor é conhecendo o que eles mesmos escreveram,
tendo acesso às fontes primárias, mostrando que essas fontes de fato existem, como eu fiz aqui, dando as fontes, e aí o comunista vai responder o quê? Vai responder o quê? Só para terminar, tem um amigo meu no Facebook chamado Yuri Brandão, que é um rapaz extremamente simpático e amável e que eu espero conhecer pessoalmente um dia, que ele que teve a ideia de tentar promover um debate sobre marxismo entre mim e um professor lá da Universidade Federal de Alagoas, cujo nome agora me escapa, não me recordo mais. Pois bem, esse professor marxista de anos e anos e anos, enfim, uma longa história de estudos marxistas, e possivelmente muito conhecedor do campo, muito erudito, etc., ele respondeu à sugestão do Yuri com absoluto desprezo, deixando claro que não... Primeiro que ele não discutiria com reacionário. Ele está acima de discutir com reacionário. E segundo que eu certamente seria um sujeito insignificante, digamos, sem cultura marxista, sem preparo suficiente para debater com ele, um verdadeiro sábio, grande conhecedor do marxismo. Ok, digamos que ele de fato conheça muito mais marxismo do que eu. Não tenho problema nenhum com isso. Acontece o seguinte, o meu desafio que o Yuri intermediou foi para que nós discutíssemos essas coisas das quais eu falei aqui hoje. Essa parte do marxismo que a esquerda esconde. Toda essa parte do marxismo que a esquerda esconde. Porque é muito fácil pegar uma citação bonitinha na ideologia alemã, ou nos manuscritos econômico-filosóficos. Enfim, é muito fácil pegar alguma citação bonitinha e tentar fazer parecer que Marx é um grande humanista, um grande amante da humanidade. Não era nada disso. Marx era um filho da puta. E Engels também. 2 filhos da puta. Aí o tal sujeito disse o seguinte, com relação a essas passagens, né, como essas que eu li aqui, sobretudo as passagens genocidas. Ele disse que esse negócio de citação não vale nada porque tem que conhecer o contexto. Aí eu digo o seguinte, ô Pedro Bó, qual é o contexto que pode justificar o genocídio, meu filho? Pense aí, se isso chegar aos seus ouvidos, eu lhe lanço esse desafio. Qual é o contexto que pode justificar o genocídio? O sujeito pode conhecer todo o marxismo do mundo, mas ele não será capaz de desculpar as tendências genocidas do pensamento de Marx e Engels, que, aliás, segundo dizem historiadores como George Watson, por exemplo, entre outros, foi o primeiro movimento de ideias declarado explicitamente genocida na história do pensamento humano. Então o marxismo tem tudo isso. Racismo, genocídio, terror revolucionário, toda essa desgraça. Aí você vai ficar o pessoal dizendo por aí que o marxismo é muito progressista, é muito bonitinho, é uma ova. O marxismo é um lixo. E se quiser mostrar isso para algum professor aí de universidade para debater isso comigo, estou às ordens. Estou às ordens. Ok? Bom, então, meu nome é Rodrigo Jungmann, professor de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Peço que compartilhem, caso tenham gostado. E que anotem, se quiserem, tudo isso que eu falei, né? Sabendo que eu tenho como provar essas fontes todas, que isso está em fontes. E quando virem um marxista querendo defender aquela porcaria, saibam que vocês têm, se quiserem se referir a mim, fiquem à vontade, vocês têm todo um arsenal que pode desbancar as falsas pretensões humanistas dos marxistas. Coisas que eles não eram. Eles eram revolucionários, implacáveis, que achavam que, em nome de uma suposta utopia permanentemente adiável, todo e qualquer horror revolucionário presente se justificaria. E, bom, basicamente é isso.
Espero não ter atrapalhado. Parece que a Carla Zambelli ia começar uma live agora. Espero não ter atrapalhado. Espero não ter atrapalhado aqui o professor Olavo e o Josias vão começar daqui a pouco. Eu acho que era só isso mesmo. Agradeço muito aos que estão presentes agora. Grande abraço a todos. Muito grato. Me honro muito pela atenção. E boa noite a todos. Fiquem com Deus. Grande abraço. É isso. Tchau, tchau.